Charles Brandt e sua esposa, a Terry, estavam vivendo o tipo de vida idílica que você esperaria dos cidadãos de Big Pine Key, que é a parte mais ao sul da Flórida. E o Charlie viveu boa parte da vida dele na Flórida, dos 14 e 15 anos até a vida adulta, com apenas uma pausa, que foi quando ele foi trabalhar nas Bahamas. Ele era um engenheiro e boa parte da vida dele ele estava responsável por um dirigível de radar que deveria interceptar drogas contrabandeadas para os Estados Unidos. A Terry e o Charles se casaram em 1986 e por quase 8 anos eles tiveram aquele tipo de casamento perfeito. Eu tô dizendo que perfeito ao ponto das pessoas acharem meio nojento. Eles cozinhavam um pro outro porque para eles não havia nada melhor do que comer a comida feita pela pessoa amada. É esse tipo de melado que era esse relacionamento. Setembro de 2004 estava sendo um mês totalmente normal, até ele ser marcado por um evento decisivo, o furacão Ivan. Os cidadãos de Big Pine Key foram instruídos a evacuar a cidade. Então, o Charles e a Terry fecham a porta da frente da casa e abandonam a cidade. Mas eles não esperavam ficar muito tempo fora. Na verdade, o Charles achava até meio ridículo eles deixarem a cidade naquele momento. Ele não achava que seria uma tempestade tão forte, mas a Terry e a família dela insistiram para que eles fossem mais ao norte. E eles ficariam com a sobrinha da Terry, a Michelle, bem ali perto de Orlando. Logo, logo eles voltariam para casa e todo esse apavoramento teria acabado. Mas quando eles entraram no carro e começaram a dirigir, acho que nenhum deles imaginava que nunca mais voltariam para casa. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia, vocês são vocês. Como vocês estão, excêntricos? Espero que bem. E espero que vocês estejam recebendo as notificações, porque se não estão, por favor, desativem o sininho e ativem de novo, porque eu tô sacando que algumas pessoas não estão recebendo os vídeos. Por favor, gente. Ai, ai, ai. Assistam. Se vocês desejam ajudar o clube de alguma forma, a primeira delas é assista aos vídeos do clube. A segunda coisa que você pode fazer que ajuda demais o clube é compartilhar com um amigo, dar um like, deixar um comentário e também, se possível, por favor, assistir um vídeo do clube após esse. Você também pode olhar o Seja Membro e ver se tem alguma opção que cabe no seu bolso. A gente também deixa o Pix aqui na descrição. É isso, queridos. Eu já vou pular direto pro caso, porque é bastante coisa. Bora? Na primeira noite do casal, na casa da Michelle, a sobrinha da Terry, uns amigos deveriam passar lá para visitar, só que isso não ocorreu. Ela chegou até a ligar para uma amiga dizendo que não precisa se preocupar em ir, porque eles já tinham bebido demais e já tava meio, né, o goró já tava lá em cima na cabeça. O Charles e a Terry tinham até discutido, e ela fala isso pra amiga, pra meio que terminar a argumentação, tipo, não vem porque teve BO na família, fica de boas aí que o constrangimento já tá acontecendo. E ela finaliza essa conversa dizendo que elas podem remarcar para um outro dia. Os dias que se passaram foram bem monótonos, e o Charles chegou a planejar uma viagem para visitar o pai e a irmã, já que eles moravam a cerca de 1 hora de distância. E foi a irmã mais nova do Charles, a Jessica, que contou que, bom, ele nem queria muito estar ali, ele não estava muito satisfeito. Ela diz que o Charles contou que era uma ideia da Terry e da família dela. E ele continua falando o quanto ele queria estar em casa. E ela diz que havia uma certa insistência na voz dele sobre querer voltar para casa o mais rápido possível. Ela disse que achou uma outra coisa estranha quando ele estava indo embora. O Charles abraçou o pai e a Jessica, uma coisa que ele não costumava fazer, e disse que os amava. E era como se fosse um adeus. O Charles e a Terry planejavam ir embora no dia 12. E novamente, parecia que dia 12 não era rápido demais. Ele queria ir embora antes, ele queria ir embora logo. Porém, alguma coisa deve ter mudado, porque o Charles insiste
em passar mais uma noite na casa da Michelle. E essa noite era o dia 13 de setembro. A Michelle e a mãe, a Mary Lou, conversavam normalmente todos os dias. Mas a partir do dia 13, a Mary Lou começa a ver as suas mensagens de voz indo para a caixa postal da filha. De cara, isso não foi tão preocupante, porque, uma mulher adulta, então ela talvez teve algum imprevisto e não falou com a mãe. Só que passou um dia, 2, e aí a Mary Lou começa a ficar um pouco preocupada. E como a filha tinha amigas muito próximas, ela decide entrar em contato com uma delas, a Debbie, e pedir para Debbie passar ali na casa da Michelle para ver se estava acontecendo alguma coisa, se ela poderia falar assim, quem sabe, garota, atende esse telefone que a sua mãe tá preocupada, esse tipo de coisa. Esse grupo de amigas da Michelle, todas elas tinham a chave da casa uma da outra. E como uma forma de precaução, a Debbie pega a sua chave da casa da Michelle e dirige até lá. E antes mesmo que ela estacionasse o carro, ela já tinha ligado para uma das amigas que ela tinha em comum com a Michelle, a Lisa, que era a amiga que ia na casa da Michelle naquela primeira noite quando os tios da Michelle chegaram. E aí, a Debbie explica para Lisa por que ela tá preocupada e o que ela tá fazendo. A Debbie pede para Lisa ir até lá para acompanhá-la. E enquanto ela espera a Lisa, ela passa pela garagem e vê que tem 2 carros lá, como se todo mundo estivesse em casa. Pelo que parece, o americano não sai se não for de carro. A pé não é uma opção, né? Mas assim, é possível que elas morassem numa região mais subúrbio mesmo, que nada fosse tão perto. Porque isso, dos carros estarem na garagem, para ela, era um sinal que tinha que ter alguém em casa. E ela já tinha ligado para Michelle e ninguém atendia, então assim, não estava fazendo tanto sentido para ela. Ela vai até a porta da frente e começa a bater, mas ninguém atende. Ela espera um pouco, mas ela não escuta nada lá dentro da casa. Então as suas batidas começam a ficar mais frenéticas, porque talvez eles não estivessem ouvindo. E é nesse momento que a Debbie tenta abrir a porta da frente da casa, mas ela não consegue. Parece que a fechadura tá emperrada, ela simplesmente não consegue fazer a coisa funcionar, ela não consegue fazer a porta abrir. Ela começa a andar ao redor da casa, olhando pelas janelas e, tentando enxergar alguma coisa lá dentro. Ela chama o nome da Michelle, ela bate nos vidros da janela, ela vai de quarto em quarto olhando pra dentro, de cômodo em cômodo, mas ela não tem nenhuma resposta e ela não vê uma alma viva lá dentro. E quanto ao que vem a seguir, eu tenho umas pequenas dúvidas que nem são tão relevantes assim. Porque a Debbie chega, ela vê os carros. Só que diz que ela vê os carros na garagem. Mas pelo que eu tô entendendo, a Debbie chega e parece que ela vê os carros naquele local de estacionamento. Provavelmente naquela rampa que dá para a garagem ou ali em frente à casa. Porque depois dela rodear a casa inteira e não encontrar ninguém, ela vai de fato para a garagem, o local fechado, e através de um vidro da parede da garagem, ela vê algo que a deixa em choque. É o tio da Michelle, o Charlie, e ele está pendurado no teto da garagem por um lençol. A Debbie chama a polícia imediatamente. Quando a polícia chega, eles usam a chave da Debbie para abrir a porta da casa. Não funcionou com a Debbie, mas talvez tenha sido algum tipo de intervenção divina, ou que ela se embananou e acabou usando uma outra chave, uma chave errada, achando que aquela era a chave da casa da Michelle. Mas por alguma razão, a chave não funcionou com ela, mas só com ela. Porque com a polícia funcionou. E foi uma bênção que ela não tenha conseguido entrar na casa naquele dia. Porque o que a polícia encontrou lá dentro foi algo que chocou investigadores experientes. Eles encontraram a Terry no sofá com 7 facadas no peito. E isso foi no trajeto até o quarto principal, o quarto da Michelle. E eu suponho que eles estivessem esperando alguma coisa trágica, mas nada poderia preparar aquela equipe para o que eles encontraram. Quando eles abriram a porta do quarto da Michelle, disseram que era algo tão terrível que alguns policiais tiveram que sair para vomitar. O corpo dela foi encontrado na cama. Determinou-se que o motivo da morte foi um ferimento fatal no peito, mas depois do seu falecimento, ela foi decapitada e a sua cabeça foi colocada ao lado do seu corpo, como se ela fosse
visse obrigada a assistir às coisas horríveis que seriam feitas a ela. Seus seios foram cortados, o seu corpo foi aberto e os seus órgãos, incluindo o coração, foram removidos e colocados ao redor do seu corpo, enquanto os seus intestinos foram jogados no lixo. O seu quarto estava uma bagunça de calcinhas e sutiãs da Victoria's Secret. Quando os policiais finalmente conseguiram, recobrar a compostura, porque, novamente, foi uma cena que abalou gente que estava acostumada a ver tragédia. Eles foram até as amigas da Michelle, a Debbie e a Lisa, que tinha acabado de chegar, para confirmar o que elas já imaginavam, que a Michelle estava lá dentro. E foi uma delas que ligou para o pai da Michelle para dizer que a filha dele estava morta. E ela se lembra de estar chorando no telefone falando: ela tá morta, ela tá morta, ela tá morta. Nas primeiras horas desse crime, todo mundo da família e os amigos estavam perplexos, porque eles não conseguiam imaginar quem ia querer fazer esse mal, esse tipo de mal principalmente, para Michelle, para Terry e para Charlie. Só que a polícia foi bem rápida em corrigi-los. O Charlie era o cara mais normal do mundo. Ele e a Terry eram um casal por quase 2 décadas. Todos diziam que eles eram um casal perfeito. Ele tinha um ótimo trabalho, ele era inteligente, já tinha visitado a Michelle uma tonelada de vezes, essa não era a primeira. Inclusive, era normal que eles saíssem com os amigos da Michelle, porque eles eram meio que considerados tios do rolê. Mas pela forma que principalmente o Charles morreu, era óbvio que ele tinha matado a Michelle e a Terry. Mas os motivos, esses não eram nada óbvios. A primeira coisa que a polícia fez foi puxar os registros do Charlie. Não havia nada. As suas digitais nem estavam no sistema. Só que haviam coisas sobre o Charlie que eles não sabiam, que não estavam nos registros. E esse caso parecia que ia padecer desses finais em aberto, sem que ninguém soubesse os motivadores. Até que uma irmã do Charlie aparece, Angela, a irmã mais velha. E antes que eles possam questioná-la, ela os interrompe e diz que tem algo a dizer. E as próximas palavras que saíram da sua boca mudariam completamente os rumos dessa investigação. A razão pela qual eu não pareço estar tão chocada como todo mundo pelo que ele fez com a sobrinha e com a esposa é que ele já matou antes. E a princípio, isso parece surreal, porque afinal, se ele já matou antes, tem que estar nos registros. Mas ela diz que não está, mas ele já fez. Vocês não encontrarão nada nos registros do Charlie, porque quando ele matou, ele tinha 13 anos. Foi quando a nossa mãe foi assassinada.